Bom, galera, ao longo da carreira do John Cena, certamente ele foi aí um dos caras que mais teve inimigos, né? O cara foi o rosto da companhia, o top guy durante anos, então teve que lidar com vários vilões, vários heels ali que mexeram com ele fisicamente, psicologicamente, pessoalmente, né? Vários merecem aí menções, alguns nomes aí a gente acaba esquecendo depois lembrando que teve grandes rivalidades. Hoje eu quero falar dos 5 preferidos meus, que eu acho os 5 melhores, tá? E está em ordem. Geralmente eu faço os rankings aqui e eu deixo fora de ordem para não dar polêmica. Hoje tem polêmica porque hoje eu coloquei em ordem os 5 principais para mim e eu vou explicar por quê. Então, antes de tudo, você deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Ó, o quinto está o AJ Styles, um rival recente aí que o John Cena teve. Talvez desses rivais modernos aí, né, o último. Porque o Roman, assim, foi uma luta só e tipo, uma em 2017, outra foi em 2021, numa rivalidade de um mês, que foi legal, mas assim, né, o rival mesmo desses últimos anos pro Cena, pra mim foi o AJ Styles. Por quê? Porque pra mim o AJ Styles foi o cara que mais fez o John Cena ter que entregar tecnicamente algo em ringue. O John Cena, a partir da rivalidade com o AJ Styles, um pouco antes para ser honesto, mas acho que essa foi quando ele praticamente mostrou para todos os críticos ali que ele recebia de ser o Cena dos 5 moves, o Cena que não tinha uma variedade no seu arsenal de golpes. Ele calou a boca dos críticos, ele calou minha boca, eu era um desses, né? O que ele apresentou nessa trilogia de combates contra o AJ Styles, trilogia ainda você consegue incluir até aquela que ele teve com o Dean Ambrose também, lá no No Mercy, se eu não estiver enganado, né? Que é Dean Ambrose, Cena e AJ Styles. Cara, foram 4 lutas assim que ele foi espetacular. Foi o rival que mais tirou do Cena em ringue, na minha opinião. Foi o que mais conseguiu fazer isso. E também, lembrando, né? Foi o rival que o Cena, depois no Royal Rumble em 2017, conseguiu derrotar para se tornar o maior campeão da história ao lado do Ric Flair, né? E eu acho que eles escolheram bem. Pegaram um cara vindo de companhias fora da WWE, que é justamente a turma que gosta dessas companhias que não ia com a cara do Cena, e botou frente a frente ali, os dois públicos para brigarem, né? Por isso, por mim, o AJ Styles ganha muitas posições e fica na 5ª posição. Na 4ª posição eu coloco o Brock Lesnar. Por quê? Porque pra mim o Brock Lesnar nesse caso foi o cara que mais fez o John Cena sofrer fisicamente falando. Eu não vi nenhum rival do John Cena bater tanto no Cena igual o Brock Lesnar, cara. O que ele bateu no Cena, até quando o Cena venceu lá na Extreme Rules em 2012, o Cena apanhou a luta inteira. Ele consegue dar uma cadeadada lá no Lesnar fazendo introdução para ganhar. Né? Na sorte ali, num golpe de sorte que ele teve, numa resiliência que ele teve. Mas até lá ele foi destruído. E aí nas lutas individuais, nas lutas que tinha mais gente envolvida, o Lesnar acabava com o Cena, cara. O Lesnar destruía o Cena, era suplex, era F5, suplex, F5, suplex, F5, cotovelada, era sangue jorrando. O Cena sofreu na mão do Lesnar. Por isso, para mim, o Lesnar foi o 4º principal rival dele, porque foi quem mais surrou o Cena. E assim, o Cena ele sempre teve uma imagem de Superman na WWE. Então você vê o Cena apanhando muito não é comum. Igual você vê o Superman apanhando muito também não é comum. Os caras geralmente para conseguir equilibrar com o Superman pegam lá a Kryptonita, armam uma armadilha, né? Montam uma liga para tentar destruir ele. Nesse caso, para mim o Brock Lesnar é como se fosse o Apocalipse. Porque aí o Superman, quando depara com o Apocalipse, aí ele sofre. Tanto que ele morre. Né? Toma aí o spoiler pra quem não sabe. Não tem como ser spoiler porque o nome da HQ e da animação é a morte do Superman. Então não tem nem como falar que é spoiler. Mas eu diria que o Lesnar é tipo isso. Ele mata o Cena. 2014 SummerSlam é o Apocalipse matando o Superman. No caso, o Apocalipse não morre junto. Né? Agora, o Lesnar ainda sobreviveu. Por isso eu coloco ele na 4ª posição. Na 3ª posição, CM Punk, meus amigos. E aí o CM Punk pra mim ele é o 3º porque ele é o cara que mais machuca o Cena, como que eu posso dizer? Pessoalmente, psicologicamente. Por quê? Nas lutas, eu até diria, antes do AJ Styles chegar, que ele também teria sido o cara que mais tirou do Cena, tecnicamente falando, nos combates. Mas o AJ Styles acho que supera isso. Agora, ele é o cara que começa a falar do Cena fora de kayfabe, do quanto ele é o privilegiado, do quanto ele é escolhido como top guy, do quanto ele beija o Vince McMahon, é o crédito do Vince,
do quanto a galera independente, a galera das outras companhias eram melhor que ele e tal. Então, tanto que depois a galera começa a copiar, todo mundo que ia realizar com o John Cena depois disso, começa a copiar o que o Punk já tinha falado, né? Então, ele criou uma manada anti-Cena barra anti-WWE, porque muita gente achava que você ser anti-Cena era você ser anti-WWE ou vice-versa. Ele criou uma legião, né? Então, o Cena, hoje em dia um pouco menos, mas durante muitos anos ele carregou esse peso por conta do que o Punk fez com ele, essa verdade com o Punk em cima dele, né? O anti-Cenation. Então não adianta, cara. Ele foi ali uma espécie de... Eu tô tentando pegar um exemplo de HQ aqui, mas acho que eu não vou conseguir pegar um exemplo de HQ não, cara. Mas digamos que se o Cena fosse... Putz, essa comparação vai pegar mal. Mas eu vou falar. Se o Cena fosse Cristo, o CM Punk seria o anticristo, entendeu? Então, assim, uma coisa aí na época moderna que o Punk conseguiu trazer contra o Cena, que o Cena sofre até os dias de hoje, um pouco menos, diria, mas durante muito tempo sofreu, né? Esse movimento anti-Cena veio muito por conta do trabalho bem feito que o CM Punk teve com ele. Na segunda posição, e muita gente pensou que estaria na primeira, Randy Orton. Acho que é aí que mora a polêmica, né? Muita gente coloca o Orton como número 1, porque de fato ele foi uma pedra no sapato do Cena do começo ao fim da carreira. Eles praticamente começam juntos, né? Eles marcam a geração. E todo ano praticamente tinha Cena contra Orton. O pessoal até enjoava e hoje em dia o pessoal pede mais uma, né? Porque acostumou tanto. Eles tiveram vários combates históricos, rivalidades históricas. Uma hora o Orton vencia, outra hora o Cena vencia. Na maioria delas o Cena vencia, mas o Orton teve versões diferentes das quais ele enfrentou o Cena. E quanto mais maduro ele ficava, eu acho que mais difícil era para o Cena conseguir superar ele, né? Muita gente compara Orton e Cena a Goku e Vegeta, e eu realmente acho que é bem semelhante mesmo a interação entre eles, né? E aí eu acho que é por isso que merece a segunda posição. É como se fosse Roma contra Lesnar, só que com muito mais qualidade. Eu quero dizer assim, o Roma, o cara que ele mais enfrenta na carreira é o Lesnar. O Cena é mais ou menos isso com o Orton. O cara que mais ele enfrenta na carreira é o Orton, né? Então, um sobrevive em cima do outro. Agora, eu não acho o número 1 porque eu acho que teve um que teve mais qualidade. Assim como o Cena, assim como o Roma contra o Lesnar, embora tenha sido o grande rival da carreira do Roma, para mim não tenha sido melhor, para mim em termos de storyline, a rivalidade mais marcante do Roma tenha sido com o Braun Strowman em 2017, né? E pode ser que um dia tenha uma que supere, acho eu que se aprofundarem numa rivalidade dele com o Seth Rollins, tem tudo para ser a rivalidade. Eu vejo isso em Cena e Edge. Para mim o Edge é o número 1 de rival de John Cena. Por quê? Embora eles não tenham se enfrentado igual o Cena enfrentou o Orton várias vezes, cara, eles tiveram rivalidade de mais de 3 anos. Desde que o Edge faz aquele casting lá em cima do John Cena, o primeiro casting, e depois vira campeão mundial, eles repetiram a rivalidade várias vezes, se enfrentaram em cenários diferentes, em território hostil pro Cena, tendo que lutar em Toronto, o Edge fazendo o oposto. As outras rivalidades que o Cena teve ao longo da carreira, o Edge esteve envolvido, seja com o Big Show, seja com o Rob Van Dam, né? Então, o Edge, cara, ele conseguiu ser um dos primeiros a pegar o John Cena, rivalizar com o John Cena, e mesmo sendo rio e cruel e um baita de um FDP, ter o público a favor dele. Porque depois da rivalidade com o Edge é que começa vários a começar a ter essa característica de boa parte do público torcer a favor deles e não a favor do Cena. Claro, e não começa com o Edge, tá? Não é isso que eu quero dizer. Contra o Kurt Angle já tinha quem torcia a favor do Angle em vez do Cena, né? Contra o próprio JBL, você vai achar gente ali que torcia mais pro JBL. Mas quando intensifica mesmo ali de começar a xingos ao John Cena de fato, é com o Edge. O Edge, ele... E a história é mais bem feita de todas. Se vocês forem assistir a rivalidade, peguem na WWE Network, tem lá um compilado. Os plot twists, os resultados aí inesperados, as interferências. O Edge, ele praticamente cria uma espécie de autoridade para ele depois para tentar bater com o Cena, né? Consegue buscar aliados. E assim, uma coisa que a galera esquece é que teoricamente o Edge vence a feud, né? Porque a última que eles tiveram foi em 2009.
E o Edge termina vencendo, e depois eles não repetem mais nenhuma luta. Acho que teriam, né? Vamos lembrar, o Edge ele aposenta em 2011, lesão. Acho que teríamos outras vezes Edge e Cena se enfrentando ao longo da carreira, talvez até mais do que com o Orton. Eu, inclusive, sou um dos teóricos que acha que a carreira do Edge seria mais vencedora que a do Orton se ele não lesionasse. Posso estar louco em pensar isso, mas eu acho que seria sim, né? Ainda assim, cara, em termos de qualidade, rivalidade e nível de lutas, Edge e Cena pra mim ainda tá acima. Acho que pelo conjunto da obra, somando um pouco de tudo, dá uma média melhor do que Cena e Orton. Cena e Orton tem umas lutinhas muito ruinzinhas aqui, deu uma danificada um pouco. Edge e Cena não. Então, minha opinião, acho o Edge número 1 ainda e depois sim vem o Orton. Mas os dois estão em posições boas aí, independente do que você pense. Comenta o que você acha a respeito.